Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui para a nossa palestra pública no Centro Espírita Casa do Caminho. É com muita felicidade que nós viemos aqui, até porque é uma casa que já nos deu muito, e continua nos dando, principalmente em motivação para que nós continuemos lutando com as nossas dificuldades, com os nossos limites. E o Evangelho sempre nos traz algumas reflexões que, por mais que não sejam novas, sempre pertinentes. E hoje nós vamos ver aqui, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, eu imagino que todos nós sejamos assim recebedores da bondade divina. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e essa pessoa se lamentando de algumas questões do trabalho, da dificuldade, e eu conversando com essa pessoa, eu disse para ela que nós sempre temos coisas para agradecer. E às vezes, quando nós não observamos isso aí, nós passamos a reclamar demais. Eu aproveitei a oportunidade para narrar um acontecimento na vida de uma outra pessoa, e aí não há como não concordar com essas grandes crises que acontecem nas vidas de cada uma das pessoas. Não há como deixar de concordar que existem dores muito maiores do que a nossa. Vamos começar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem coisas se haja confiado. Então, Jesus faz uma referência ao amo, que tem os seus empregados. Quando nós sabemos aquilo que o nosso chefe quer, se nós não fizermos, nós somos mais culpados do que aqueles que não sabiam o que o seu chefe quer e por isso deixaram de fazer. Então, a cada dia, todo o conhecimento que nós temos, nós passamos a estar devendo uma atitude com relação a esse conhecimento. Todos os dias da nossa vida são somativos. Todas as experiências que nós temos somam em conhecimento. Então, se nós passamos por um problema, nós temos que aprender com esse problema. Não é, entendível que uma pessoa que tenha passado por um problema em virtude de uma falha sua continue falhando na mesma coisa, no mesmo problema, tendo em vista que ela já sabe as consequências daquilo dali. Por isso que muitas vezes nós temos pouca paciência com as pessoas que são reincidentes nos mesmos erros, nos mesmos desvios. Nós temos mais dificuldade. Agora, nós temos que entender, assim como penso que Deus nos entende, que apesar de nós passarmos por uma experiência, nós ainda atraímos problemas daquela semelhança, em virtude de comportamentos anteriores e tal. Às vezes,
só a imprevidência nossa, né, de não ter tomado uma atitude para evitar aqueles problemas, talvez não seja suficiente. Mas mesmo assim, nós devemos aprender com aquela lição. Ir adiante, né? Buscar uma atitude de se precaver com relação àquele problema, àquela situação. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornarem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, Jesus, ele veio no seio do povo hebreu, que em tese teria todo o conhecimento acerca do Deus único, né? Do Deus que nós rendemos culto, do mesmo Deus que Jesus veio enaltecer, que veio trazer informações do reino dos céus. Esse povo, né, em virtude deste conhecimento, eles se sentiam superiores a todos os outros povos. Eles entendiam que eles tinham a visão do reino dos céus. Então, eles eram aqueles que viam, que sabiam, que conheciam. No entanto, nós percebemos que eles, na verdade, eles não viam nada, porque eles tinham se enseguecidos com preconceitos, principalmente conceitos egoísticos, e que colocavam eles como seres superiores, né? Como aqueles que tinham conhecimento e que todos os outros povos não prestavam, que todos os outros seres eram infiéis, eram impuros, né? E que aquela raça é que deveria dominar todos os outros. Jesus, então, veio trazer verdades. Mas o grande problema da verdade é você encontrar aquele que enxerga muito mais. Porque este não vai querer voltar ao básico, a entender o básico. Então Jesus se prestou mais àqueles que, humildes, simples, puros de coração, conseguiam ouvir o que ele estava dizendo. E assim desenvolverem o seu conhecimento, o seu intelecto espiritual. Agora, os fariseus, nós vimos aqui na passagem, quando Jesus falou, né, que veio para aqueles, para abrir os olhos a alguns, né, e outros que se diziam que sabiam ou que viam, que enxergavam tudo, que eles ficariam cegos. Por quê? Mostraria exatamente que eles não conheciam nada, que na realidade o orgulho tinha enseguecido eles. Então Jesus, ele quando fala aqueles mais humildes, os mais simples de coração, passaram a entender o reino dos céus. E aí esses já não viam mais aquele Deus que punia, que matava, que dominava, que colocava povos sobre outros povos. Foram esses mesmos cristãos novos que foram submetidos, né, aos circos, sendo comidos por feras, para que eles renegassem a sua nova crença. E eles preferiram entregar o corpo físico a não perderem as suas almas.
Então, Jesus, ele veio trazer uma nova concepção. O povo fariseu, né, jamais aceitaria uma situação de se submeterem ao Império Romano, né, a serem imolados em virtude de uma crença de um homem que nasceu num estábulo. Eles se achavam muito mais do que isso, e que aquele que seria o Messias, o enviado por Deus, viria para fazê-los maior do que eles já eram. Então, neste caso, os humildes, eles tiveram os seus olhos abertos, enquanto que aqueles que se diziam que enxergavam tudo, que sabiam mais do que todos, esses tiveram seus olhos fechados e permanecem nessa situação. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente o culpado. Contudo, além de um evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre estas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quanto os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então nós vemos aqui que o cristianismo, ele foi difundido por vários povos. Mas por que é que nós temos várias religiões? Porque nós temos formas diferentes de entender, às vezes, a mesma mensagem. Isso nos faz errados? Não, né? Nós temos níveis de evolução diferentes. Não é só evolução, é também compreensão, é também o rol de experiências. Às vezes também é aquela minha vinculação da presente encarnação. Então, digamos assim, eu sou um espírito superior, eu vou ter que ser espírita? Não, eu posso ser um ótimo padre, um ótimo crente, sabe? Um ótimo, sei lá, de qualquer uma das religiões que existem por aí. O que importa é o meu interior, o meu íntimo, a forma como eu ajo e reajo diante da religião, diante do amor ao próximo. E nós vemos até entre aqueles que não possuem nenhuma das nossas religiões ou das religiões conhecidas, às vezes melhor conduta do que aqueles que se dizem religiosos. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito, todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois os que os espíritos se comunicam por toda parte, pois que os espíritos se comunicam em toda parte. Olha só, muitas vezes as pessoas determinam que para que nós ou sejamos salvos, ou tenhamos assim uma vida mais próxima, né, da espiritualidade superior, que tenhamos, digamos, uma vida voltada à religião. Que muitas vezes uma pessoa que está isolada em um determinado local, essa pessoa não é aquinhoado pelas bênçãos de Deus. Muito pelo contrário. Olha só, todos nós
somos emissários de Deus. Naquilo que nós falamos, posso falar muita coisa errada? Posso. Tem muito particularismo, muito egoísmo? Sim. Mas muitas vezes saem palavras de sabedoria da nossa boca. Muitas vezes nós somos utilizados pela espiritualidade para difundir, para divulgar, para amparar, para consolar muitas pessoas. Às vezes até sem ter o conhecimento da religião especificamente, nós nos tornamos instrumentos de Deus. Então nós temos um mundo em que existem várias religiões, né? E o cristianismo ainda não é a maior de todas as religiões. Mas a ideia cristã está disseminada no mundo todo e em todas as religiões. Você muitas vezes não precisa de se dizer cristão para esposar as ideias do Cristo, seja em qual religião for, ou até mesmo se não as tiver. Porque os espíritos que se comunicam aqui na casa espírita, eles também se comunicam no templo católico, no templo evangélico, no templo budista, aonde quer que for, nós somos espíritos. Quando nós desencarnamos, adentramos ao mundo espiritual, aonde a comunidade é muito maior. Existem, né, os espíritos espíritas, sim, né? Mas estes também têm uma compreensão, assim como outros, de que a religião, na realidade, é um laço que deve nos unir. E assim eles trabalham, seja em que lugar for. Há alguma dificuldade nossa, com o nosso egoísmo, né, com o nosso partidarismo, que muitas vezes, ao adentrarmos no mundo espiritual, buscamos delinear algumas coisas, enquanto que não existe isso. Nós não podemos determinar nada no mundo espiritual. Lá existe uma forma diferente de se entender religião, uma forma mais global, mais dinâmica, né? É claro que varia um pouco de acordo com a inferioridade ou superioridade dos espíritos, né? Então, digamos que eu tenho um conhecimento maior dentro do espiritismo, né? Eu vou ter uma dificuldade maior para entender as outras e as várias religiões. Aos poucos nós vamos compreendendo e trabalhando. Agora, enquanto aqui encarnados, temos que entender que nós temos uma fonte sublime, que é os espíritos, que buscam nos ajudar. A doutrina espírita que nos consola. Mas nós aqui também sabemos que nós somos seres em evolução e que nos agrupamos de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas tendências, com as nossas afinidades. E é isso que a religião nos serve. Nenhum dos que recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem por falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, nós, pela doutrina espírita, os cristãos
e os integrantes das demais religiões devem sempre se questionar: eu sou o melhor a partir do conhecimento que eu tenho? Eu procuro amar mais o meu próximo, a respeitar, a trabalhar, a criar harmonia em torno de mim, a buscar o reino dos céus, não só para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu lado? Será que eu estou realmente buscando fazer alguma coisa com as bênçãos que Deus nos dá? Então, esse é um questionamento que vai fazer com que nós entendamos se nós realmente enxergamos segundo a lei de Deus ou estamos enxergando somente com os olhos do meu interesse. Os fariseus daquela época só enxergavam com os olhos do seu egoísmo e não conseguiram ver em Jesus o Messias prometido por Deus. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. É uma coisa que eu escutei desde que eu entrei para a doutrina espírita. Os espíritas são os mais endividados. Por isso eles receberam uma doutrina tão clara, tão específica, tão lógica. Não há como refutar uma orientação. Eu olho as mensagens do Cristo e alguns poderiam dizer: mas isso foi dito e feito naquela época. Para os tempos atuais não são assim. A doutrina espírita vem através do Evangelho segundo o Espiritismo colocar luz nesses pontos que nós dizíamos serem inconcebíveis para os tempos atuais. E nós vemos que essas passagens, principalmente as parábolas de Jesus, são totalmente aplicáveis. Basta que nós utilizemos a inteligência, a capacidade de ver que a doutrina nos dá. E assim, nós efetivamente teremos muito a agradecer por aquilo que nós recebemos. Mas ao invés de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. E isso é muito comum, Quantas vezes nós já pegamos uma lição assim, fulana tinha que ver isso, Ou Beltrano tinha que estar aqui agora, Aquela palestra que muitas vezes parece que é direcionada para uma pessoa, muitas vezes ela serve mais a quem a profere. Eu acho que é por isso que eu gosto dessa atividade de palestra, porque eu me vejo muito incluído em cada item desse. Não é muito assim o que os outros devem fazer. Às vezes eu não me preocupo nem com o número de pessoas, nem até mesmo quantas estão prestando atenção naquilo que eu estou falando. Porque na realidade eu estou tentando prestar muito mais atenção no que eu estou falando, para verificar o quanto daquilo está realmente em mim mesmo. Por esta sentença: se fosseis cegos não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante.
o mesmo se dá hoje, né? Então é exatamente isso aí que ele estava querendo dizer. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, como eu disse, porque fala que a gente é trabalhador da última hora. Muitas vezes, nós não compreendemos o chamado em outros momentos. Estávamos muito mais ligados à razão, né, às questões pessoais, né, e por isso não ouvimos o chamado. Dessa vez, principalmente aos espíritas, não é um chamado simples, é quase um grito no nosso ouvido, tentando nos acordar da sonolência que permanecemos por muito tempo, né? E a doutrina vem enraizada na lógica, de forma que a gente não pode se esconder dessa verdade, em virtude da lógica que ela demonstra. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga a respeito, né? Então, os espíritos dando conselho, dando mensagens, principalmente aquele que veiculou, aquele que estava próximo, né? Não é procurar aplicar ela àqueles que estão distantes, àqueles que não conhecem a doutrina, mas sim a eles mesmos. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Quando a doutrina espírita escancara todas essas verdades, né, totalmente observáveis, né, com lógica, com coerência, muitos ainda assim não a compreendem e não a praticam. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, procurando divulgar a doutrina espírita, abrindo a casa espírita a todos os necessitados, encarnados e desencarnados. Estamos colaborando para que hajam entre os escolhidos muito mais daqueles que, entre os chamados haverá muito mais destes escolhidos. Escolhidos para o mundo espiritual ou para a espiritualidade superior. Então, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje, né? Agradeço a todos e que Jesus nos abençoe e consigamos continuar trabalhando ligados à doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.